Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade então. A gente viu que o núcleo é uma área que delimita as estruturas responsáveis pelo nosso controle genético, então são responsáveis também por toda a fisiologia, todo o controle a nível celular, molecular do nosso corpo. Então o núcleo ele separa os cromossomos e então se a gente ter uma ideia que a gente produz milhares de proteínas dependendo da célula, até mesmo por minuto, a gente precisa ter um controle muito grande do que entra e do que sai desse núcleo para facilitar os processos moleculares biológicos que ali ocorrem. Então aqui a gente está vendo exatamente o poro nuclear, né? A gente tem uma abertura aí aproximadamente de uns 50 nanômetros, 40 nanômetros, tá? E a molécula RAM vai ser responsável em se ligar a uma proteína, a um agregado molecular, levar aqui para dentro do núcleo, tá? Ela se desliga dessa molécula que ela está carregando, a molécula exerce sua função dentro do núcleo, tá? E depois a RAM volta de novo para o citoplasma. Ela pode também pegar aqui RNAs, outras moléculas que estão no nucleoplasma e jogar aqui na região do citoplasma. Então aqui mais uma vez a gente tem esse ciclo mostrando, então a gente tem uma proteína aqui em amarelo se ligando a molécula RAM, a transportadora. Ela então direciona esse transporte dessa molécula aqui para dentro, liberando ela no núcleo. Lembrando que esse tem um nome, a gente vai ver isso na parte de endereçamento de proteínas, tá, pessoal? E a gente sabe que o nome desse transporte, a gente viu, né, é o chamado de transporte mediado. Essa molécula, ela pertence a uma GTPase monomérica, muito semelhante à família das proteínas G, tá? Aquela grande família de receptores que a gente viu na aula de sinalização. E aqui, pessoal, dando continuidade, então, a gente tem um nucleolo, tá? O nucleolo, pessoal, ele vai ser uma região do nosso núcleo. Normalmente é uma região mais densa, tá? Dependendo da coloração que a gente utilizar. E nessa região a gente vai ter uma concentração de proteínas e RNAs ribossômicos. Ou seja, os RNAs que vão formar a pequena e a grande subunidade dos ribossomos são formados através da expressão dessas estruturas contidas no nucleolo. Então a gente vai ver que existem algumas famílias de RNAs, cada um com uma função importantíssima, tá? E aqui a gente tem a concentração então mais desses RNAs ribossômicos, com algumas proteínas que vão fazer papéis estruturais também, processos de ativação da formação, vão complementar a ativação desses RNAs e a formação, a agregação das unidades ribossômicas. Só um momentinho. Então aqui, pessoal, a gente está vendo agora quais são as estruturas aqui que são formadas no nucleolo, tá? Aqui então a gente tem essa região, vocês estão vendo aqui à esquerda, que é a região onde a gente vai ter a concentração desses RNAs, essas proteínas responsáveis em formar as subunidades ribossomais. Os ribossomos, eles tendem a iniciar seu processo de formação aqui dentro no núcleo e terminar o processo de formação já aqui acoplado à membrana do retículo ou mesmo no citoplasma, né? A gente vai ver que existem RNAs que estão livres no citoplasma, mas a maioria deles estão presos, aprisionados no retículo endoplasmático rugoso.
A gente tem aqui uma produção de RNA, são chamadas de ribonucleoproteínas de RNA, tá? A gente tem a RNA polimerase 1, que é uma enzima responsável pela formação das unidades 18S, 5,8S, 28S, e a RNA polimerase tipo 3, que é responsável em sintetizar a subunidade 5S. A gente tem a participação de alguns RNAs que também são não codificantes, que eles funcionam ali de forma mais estrutural, tá? E a gente tem a participação de um grupo de RNA especial que são chamados pequenos RNAs nucleolares, tá? E eles também auxiliam a formação dos ribossomos. De um modo geral, pessoal, vou desenhar aqui para vocês visualizarem, tá? Imagine que o nosso material genético, desculpem aqui, só um momento. Imagine nosso material genético, ele está todo assim fechado. Vocês estão vendo aqui embaixo, ele está todo compactado, tá? A gente vai ver que para ter a síntese de proteínas aqui, ou a formação de RNA, primeiramente, a gente vai ter a ação de algumas enzimas, tá? E essas enzimas, elas têm um papel de quê? Elas têm um papel de virem aqui, tá? Nesse cromossomo que está extremamente condensado e gerar um padrão de conformação mais, vamos botar assim para vocês entenderem, mais aberto, para facilitar as enzimas que são responsáveis pela transcrição gênica atuarem aqui nos segmentos genéticos, tá? Então, por exemplo, a gente viu na aula de sinalização que a gente tem os elementos responsivos, tá, aos hormônios. Então, imagine que esse elemento responsivo ao hormônio, ele está em algum momento lá no meio desse emaranhado do cromossomo. Então, eu preciso descondensar isso aqui, e vão ter inúmeras proteínas aqui inicializadoras, tá? Proteínas de ativação, tá? Proteínas de reconhecimento. E depois disso, a gente vai ter enzimas que vão fazer a transcrição do material genético. A principal enzima que transcreve a maioria das proteínas é chamada de, vou escrever aqui para vocês, é a RNA polimerase tipo 2. Ela é responsável em sintetizar as maiorias das proteínas de função metabólica até estruturais, tá? Agora, a RNA polimerase 1, ela vai ser responsável também em sintetizar aqui principalmente os componentes do ribossomo, tá? E a RNA polimerase tipo 3 também. Uma coisa interessante que a gente vai ver um pouco mais na frente é que existem fatores de inicialização, tá? Então, eles são chamados assim, por quê? Então, vou escrever aqui para vocês, tá? Só um momentinho, pessoal. Eles são os fatores de inicialização. Esses fatores, quando eles são ativados, eles migram para o núcleo, tá? Então, eles fazem esse caminho aqui, migram para o núcleo e vão ativar processos que vão facilitar a transcrição gênica, como a gente viu aqui o exemplo do elemento responsivo aos hormônios. Então, de um modo geral, o nucleolo abriga as moléculas, os RNAs, que vão ser responsáveis em formar aí os nossos ribossomos. Tudo bem, pessoal? Então, aqui só para a gente dar continuidade. Beleza pura. Então,
aqui o nucleolo, né? A gente tem o que a gente chama de cromatina associada ao nucleolo, vocês podem ver aqui numa coloração ainda mais escura. Um componente chamado de componente fibrilar denso, componente fibrilar, que é a parte mais interna, e uma região chamada de região granular, tá? Essas regiões, elas são chamadas regiões organizadoras do nucleolo. E a gente tem aí uma série de genes que são responsáveis, os genes que pertencem a essas estruturas aqui, tá? E no final, o que eles irão formar? Irão sintetizar as estruturas do ribossomo. A gente tem uma estrutura maior ribossômica, que vocês podem ver aqui embaixo à direita, que ela é formada pela subunidade 28S, 5,8S, 5S e em torno aí de 49 tipos de proteínas que vão estar ali de modo estrutural, tá? E a subunidade menor, essa subunidade ela é formada pela subunidade 18S e mais aí algumas proteínas. Então os ribossomos são estruturas que depois da formação de RNA, a gente vai ver essa sequência, eles vão iniciar a tradução desse RNA, formando o quê? Formando as proteínas. Então, aqui para vocês terem, para a gente desenhar aqui para dar uma facilitada, o RNA mensageiro então chega aqui, tá? Ele vai passar por essa estrutura do ribossomo e à medida que ele for sendo traduzido, a gente vai ter a formação de proteínas, tá? Uma coisa muito interessante é que existem proteínas que precisam de outras proteínas para elas serem formadas de forma adequada. Essas proteínas, é até uma discussão sobre a evolução, são chamadas de chaperonas ou proteínas do choque térmico. Então são as proteínas do choque térmico, ou no inglês das heat shock protein. Essas proteínas elas auxiliam a formação das proteínas, tá? Então existem complexos aí proteicos que necessitam dessas proteínas, esse grupo especial de proteínas, para poder ajudar a formar aquela estrutura terciária tridimensional. Um exemplo, por exemplo, os receptores nucleares, por exemplo, o receptor do hormônio feminino, do estrogênio, o R-alfa, o R-beta, eles possuem na sua estrutura essas chaperonas para auxiliar a sua formação. Então as chaperonas elas estão aqui, tá? Como um ligante, vamos dizer assim, nessas estruturas de proteínas, tá? Para essa proteína ser formada de modo altamente específico e sem erro. Lembrando que a função da proteína está diretamente ligada à sua estrutura. Então a estrutura proteica ela determina a sua função. E é interessante, né, a gente analisar o que veio primeiro, né, a proteína ou as chaperonas, né? Porque existem proteínas que são fundamentais e necessitam da presença das chaperonas. Isso foi uma evolução, algo aí para ser ainda muito desbravado esse conhecimento, tá? Mas eu passei mais em nível de conhecimento, assim, da gente ver algumas coisas correlacionadas a isso. Então vamos dar continuidade aqui. Tá. E aí, pessoal, a gente divide a parte do núcleo, a gente chama toda essa estrutura sendo uma cromatina, tá? Essas partes mais eletrodensas aqui a gente chama de heterocromatina e a parte mais clara a gente denomina de eucromatina. Em algumas células a gente pode ver o que a gente chama de cromatina sexual. Normalmente ela fica fora dessa região de cromatina. A parte da região de cromatina é onde que vão estar ali contidos os cromossomos
sexuais. A gente tem um exemplo aqui de uma célula de epitélio bucal, que a gente tem aqui uma parte mais densa, mostrando a cromatina sexual, e um neutrófilo, né, como se fosse um segmento, um outro lóbulo do núcleo do neutrófilo, onde tem a concentração aqui das cromatinas sexuais. A gente acredita que essas áreas mais claras, ou seja, a eucromatina, seja o local da síntese proteica. Tá? A gente, sempre os biólogos, enfim, o pessoal que trabalha, que lida diretamente com essa área, acreditava nisso. Hoje, algumas evidências elas mostram que a capacidade de expressão de determinados genes, de determinados fatores aí genéticos, não estão ligadas apenas a essa organização, não. Tá? Então, a gente sabe que existem aí organismos que eles não possuem nem cromossomos organizados como os nossos. Existem fragmentos, milhares de fragmentos genéticos dentro da célula, e esses fragmentos são responsáveis em coordenar a vida celular. Tá? Então, recentemente foi descoberto também um organismo eucarionte assim, onde eles viram que o material genético não era organizado em grandes cromossomos como na nossa espécie, mas eram milhares de fragmentos que estavam correlacionados com o controle da vida biológica. O interessante, então, que a base do conhecimento da epigenética, ele mostra isso, né? A gente só vai saber se a região está sintetizando ou não RNA se a gente fazer uma análise mais minuciosa. Não é no corte na histologia que a gente vai ter essa ideia. E aí, pessoal, lembrando que o nosso material genético ele está contido numa fita dupla de DNA. Tá? Calma aí que eu desenho uma fitinha muito feinha. Então, uma fita dupla de DNA, e a gente tem os nucleotídeos que vão formar esse DNA, não é isso? Os nucleotídeos de guanina, citosina, tá? Adenina e timina. Então a gente tem esses nucleotídeos, eles são organizados ao longo da fita de DNA, e eles dão a nossa sequência genética, a nossa sequência gênica. Entre só um momentinho aqui. Então eu vou desenhar aqui para a gente facilitar pelos pares. Né? Normalmente a guanina ela se liga com a citosina, tá? E a adenina com a timina. A citosina e a guanina, a gente tem a formação de 3 pontes de hidrogênio. E a timina e a adenina, a gente tem a formação de 2 pontes de hidrogênio. Mais ou menos assim, tá? E aqui a gente vai ter 3 pontes ligando a citosina e a guanina. Então, normalmente quando a gente tem grandes segmentos genéticos ligados por várias, vamos dizer assim, por uma sequência de guanina e citosina, a gente sabe que esse DNA, essa parte do DNA é mais compactada. E quanto aqui na adenina e timina, por essa dupla ligação, a gente sabe que é uma região mais frouxa. Então, normalmente, os genes, ou o fator de iniciação da transcrição gênica, ele vem aqui e se liga a uma região de adenina e timina. Tá? Para poder iniciar toda a parte de transcrição gênica. Agora, a organização do nosso material genético em sequência, a gente viu que é um componente da genética. E o nosso material genético, ele está completamente condensado, enrolado em proteínas. E essas proteínas, elas desempenham um papel importantíssimo no controle da função genética. O nome dessas proteínas, pessoal, essas proteínas são chamadas de histonas, tá? Essas histonas, elas são responsáveis em organizar a
estrutura genética dentro do núcleo. Então vocês estão vendo aqui a fita de DNA, ela sendo enrolada aqui por um complexo formado por essas moléculas chamadas histonas. Na realidade, pessoal, o nosso material genético ele possui uma concentração em torno de 50% de proteínas e 50% de segmentos de nucleotídeos. Tá? Quando a gente pega essas histonas, elas formam como se fosse uma bola de bilhar. A gente tem a histona H2A, H2B, H3 e H4 formando essa estrutura da bola de bilhar, e a histona chamada de H1, ela como se fosse uma chave que vai prender a parte do DNA que enrola em cada histona dessa, clivando ela, formando uma estrutura que a gente chama de nucleossomo. Então, o que seria um nucleossomo? O nucleossomo é um segmento de DNA que está ao redor ou aprisionado num grupamento de histonas. Tá? E aí, quando eu falei com vocês a respeito do emaranhado, vou desenhar aqui para a gente visualizar melhor. Quando a gente vê esse emaranhado, do cromossomo, na realidade esse cromossomo está todo em volta ou enrolado ou aprisionado nesses componentes aqui da histona. Dentro desse segmento, pessoal, que estão contidos os genes. E o nucleossomo ele tem aproximadamente de comprimento em torno de 6 nanômetros, em torno de 10 nanômetros de largura. Quando um gene, vou pegar aqui, o gene está aqui dentro, tá? A gente precisa ter enzimas atuando nesse nucleossomo para facilitar vamos dizer assim, o desarranjo dessa estrutura para as enzimas alcançarem aqui os elementos responsivos dentro do material genético. Essa histona H1, como ela é a chave do nucleossomo, normalmente as enzimas chegam nessa estrutura, tá? Promovendo alterações nela. Então, as enzimas que coparticipam do material genético, tá? Na regulação dos genes, etc., elas vão vir aqui e vão gerar reações aqui. Essas reações, elas podem ser de vários tipos. Por exemplo, pode ser uma acetilação, ela pode ser uma metilação, tá? E assim vai. Então, a gente tem enzimas que são chamadas enzimas desacetilases ou enzimas metilases, que elas podem gerar alterações nessas moléculas ou para facilitar ou para inibir a transcrição de determinados segmentos genéticos. Tá? Então aqui é muito interessante porque a partir desse momento aqui a gente já começa a entender um pouco da epigenética. Porque dentro do nosso material genético, pessoal, só um momentinho. Só um momentinho. Dentro do nosso material genético, pessoal, nós temos segmentos de genes. Imagine que essa linha que eu estou colocando aqui para vocês é um segmento que contém aqui 5.000 pares de base de nucleotídeo. Tá? Então esse segmento representa, vamos dizer aí, boa parte de um cromossomo.
Existem genes, pessoal, que eles estão situados numa parte do material genético. Existem segmentos gênicos que eles vão estar contidos aqui numa parte dentro da DNA. Então imagine, por exemplo, que o gene responsável em formar aí o hormônio, por exemplo, glucagon, uma parte dele está aqui, contida nesse segmento, outra parte está aqui, contida aqui, e uma outra parte dele está contida num outro cromossomo, tá? Essas estruturas, depois delas iniciarem o processo de transcrição, elas irão se juntar para formar a proteína final. Mas isso não quer dizer que um gene esteja em sequência dentro de um próprio cromossomo ou de um segmento único de DNA. Às vezes o gene ele está contido, parte dele numa faixa do cromossomo, e a outra parte dele está de modo bem distal da onde que iniciou a formação dessa proteína. Então, imagine que essa área que vocês estão vendo aqui, que eu desenhei, seja uma área que esteja ocorrendo a transcrição gênica. Durante sua vida, essa área transcreve esse gene de modo natural e ele está contido aqui, ó. Vamos dizer que ele está contido aqui dentro dessa regiãozinha aqui do nucleossomo. Então imagine que você vai envelhecendo, os seus hábitos de vida vão influenciando a sua genética, a prática de atividade física, a alimentação, o estresse, entre outros, até a predisposição para algumas doenças. E aí, a gente tem uma região aqui dentro desse DNA que ela normalmente ela é muito empacotada, ela não transcreve proteínas. Tá? Ela não transcreve, ela é empacotada, ela está empacotada dentro desses nucleossomos, incapaz de produzir uma proteína. A gente sabe hoje que esses elementos, tá? Esses elementos responsivos aqui, esses elementos gênicos, eles migram ou eles transpondem dentro do material genético. Então, esse gene aqui, que agora ele está aqui expressando, com o decorrer da vida, com a divisão da célula, com inúmeros fatores que podem influenciar a nossa genética, ele pode vir aqui e posteriormente e se locomover para essa região aqui que não expressa mais informação ou não expressa mais o gene. Isso é chamado de transposição gênica. Tá? Então, eu vou escrever aqui, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Então, a transposição gênica é um fator que pode tanto ativar genes quanto desativar genes dentro desse processo, que é um processo regulado pela epigenética. E quando a gente fala que uma região do DNA ela sofreu uma metilação, ó, vamos dizer que essa região aqui, ó, pessoal, ela sofreu a metilação, tá? Então, a metilação. Essa metilação normalmente está associada ao silenciamento de genes. Então a gente avalia o padrão de metilação do DNA para saber como que está essa relação de expressão ou não genética. Existem genes que não estão associados existem genes que o silenciamento deles não estão associados ao padrão de metilação, tá? Não estão, mas a maioria dos casos a metilação tende a aprisionar mais esse gene. Então a transposição gênica é um elemento importantíssimo na regulação epigenética dos nossos fatores genéticos. Isso ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Outro exemplo que eu quero dar para vocês imagine que na sua família tem um gene chamado de BRCA, que ele está ligado ao desenvolvimento do câncer de mama. E você tem a sua vida normal,
De repente você entra numa depressão, você tem uma má alimentação, uma disrupção endócrina, uma alteração endócrina muito forte, você dá uma de suplementar hormônio durante a academia aí, sem saber que você tinha essa predisposição, e aí o seu gene do BRCA, que estava aqui na região que não transcreve, né? A região aqui que está silenciada do gene, ele está aqui, contido aqui, De repente, a sua célula, por sofrer influências aí externas, ela joga esse gene, ela faz uma transposição, ela tira essa parte aqui metilada, ou ela faz uma transposição desse segmento para uma região que está expressando. E aí a gente vai ter o que aqui, pessoal? A gente vai ter a liberação do RNA desse gene BRCA aí, responsável pelo desenvolvimento do câncer de mama. Esse assunto é extremamente complexo, tá, pessoal? A parte de núcleo existem inúmeros mecanismos. Aqui eu trago alguns exemplos para a gente entender essa dinâmica. Não vou me aprofundar em outras questões, em outras formas de regulação. Eu acho que para um nível de graduação, aqui está o suficiente. Tá? Então, esse segundo bloco a gente vai parar aqui. Tudo bem? Tomem uma aguinha, deem uma respirada, que eu vou começar imediatamente, já dando continuidade nesse slide, o nosso terceiro bloco. Beleza, galera?